Amém. Graça e paz, amados. Amém. Amém? Enquanto o meu computador vai ligando aqui, eu lembrei quando o Cláudio estava orando por Jerusalém, que o profeta Isaías, capítulo 66, agora eu não lembro o versículo, mas ele fala assim, pode uma nação se tornar uma nação, né? Um povo se tornar uma nação em apenas um dia. E essa palavra se cumpriu no dia 14 de maio de 1947, quando as Nações Unidas decretaram que o Estado judeu era uma nação, a nação de Israel. Quem deu o voto de Minerva? Um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Que privilégio nós fazemos parte disso, não é? Nosso povo, tem um mistério aí, a gente estava falando sobre isso, né, Cláudio? Tem um mistério aí de Deus, né? E nós vamos usar justamente a passagem de 1 Crônicas, capítulo 14, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, que foi quando Davi, olha que coisa linda, né? Davi, ele é decretado rei depois da morte de Saul, e quando ele é ungido rei de Israel, de todo Israel, diz a palavra, ele estava com 33 anos, ele reinou 40 anos sobre Israel, ele foi atacar os jebuseus, ou seja, Jerusalém, para conquistar Jerusalém, e aí eles falaram assim, quero ver você conquistar Jerusalém, é impossível, e não é que Deus entregou Jerusalém para Davi, ele fez ali a cidade de Sião, a cidade fortificada, que coisa linda, né? Então a gente está revendo a história aqui hoje, mas primeiro, amados, vamos fazer uma introdução aqui, a bênção do Senhor enriquece, com base em Provérbios, capítulo 10, verso 22, esse é o tema da nossa campanha, que nós estamos no segundo elo, e Deus é tão maravilhoso, e Ele é rico em estratégias para abençoar o seu povo. Ele é rico em estratégia, ele não usa um plano só, uma estratégia só, não. Você vai ver durante a Bíblia que existem várias estratégias do Senhor, inclusive a um ele fala assim, seja curado, a outro ele coloca, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho e fala, agora vai lá e se lava, que você vai ser curado. Cheio de estratégia é o nosso Deus, é ou não é? A gente vai ver isso em toda a Bíblia, né? E o Senhor quer abençoar o seu povo. Salmo 29, 11 diz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Você crê? A bênção do Senhor enriquece. Ele sempre tem um plano específico, particular, um plano personalizado para cada um de nós, para nos dar a bênção que nós pedimos a Ele. Porém, se não lhe perguntarmos que plano é esse, podemos achar que estamos fazendo algo que é bom e que nos trará bênção, e quando, na verdade, pode trazer problemas, por não ser o plano de Deus específico para a nossa vida. Não ser a estratégia que o Senhor tem para nós naquele momento. O verso 22 de Provérbios 10, que a gente leu, ele não termina dizendo que a bênção do Senhor enriquece, mas ele fala, vírgula, né? E ela não acrescenta dores, não traz dores. Então é essa bênção que nós queremos para a nossa vida, mas às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós, e ao invés de esperar a bênção do Senhor, aguardar a bênção do Senhor, abraçamos coisas que nos parecem boas aos olhos, mas depois vemos que não era tão boa assim. Uma irmã compartilhou comigo hoje, antes do culto, que um rapaz que morava aqui no Brasil, era um instrumentista na igreja, era tocador na igreja, um vaso usado por Deus, e aí ele recebe uma palavra que ele ia para uma terra distante, uma palavra de bênção para a vida dele, e ele foi morar nos Estados Unidos pouco tempo depois. Só que quando ele chegou lá, ele se envolveu tanto, né, com as coisas, com o trabalho, enfim, que ele se esqueceu do Senhor, e ele se afastou dos caminhos do Senhor, e tem 20 anos que ele está lá ilegal, de forma ilegal. Então ele sai na rua com medo de ser pego, porque ele saiu da posição que ele deveria, ele não permaneceu firme naquilo que o Senhor o levou lá para fazer, ele saiu dos planos de Deus para a vida dele. Isso é triste, amados, e nós precisamos ter essa sensibilidade em nosso coração, de estarmos sempre na obediência do Senhor, porque é essa bênção que não acrescenta dores na nossa vida. E ainda, essa irmã, ela complementou dizendo que esse rapaz, apesar de estar lá há 20 anos, ele não conseguiu juntar muita coisa não.
Não conseguiu. Então não está ilegal, não tem o green card, está lá há 20 anos, a qualquer momento ele pode ser deportado, enfim. E se ele estivesse, na presença do Senhor, quem sabe o desfecho seria diferente. E quantos de nós nos enchemos de atividade, achando que é isso que vai nos enriquecer, fazer acontecer? Hoje em dia o ativismo está em alta, é ou não é? Parece até bonito dizer que não tem tempo para nada. Não tenho tempo para nada, nossa, mal consigo respirar, que estamos na correria. Inclusive, é um vocabulário muito usado por nós, amados? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso, de colocar na nossa boca, estou na correria. Deus não tem parte na correria, ainda mais na correria que Ele não mandou fazer. Eu já falei, na quinta-feira passada um pouquinho, que às vezes a gente está na correria e fala, Senhor, meu Deus, eu não aguento mais essa correria. O Senhor falou, eu não te mandei entrar nisso. Quem mandou você entrar nessa correria? Eu não estou nessa correria toda. A Fatinha compartilhou aqui, na hora da oferta, falou, Senhor, eu quero trabalhar só tantos dias. Amados, com tristeza a gente vê crente que não tira férias. Eu já fui assim. A gente que é autônoma ainda cai mais nesse risco de não tirar férias, de não se cuidar, de não ter tempo para a gente. E o Senhor, Ele dá um mandamento. Fala, o sábado você vai descansar. Não é no sábado, mas um dia de descanso específico para você repor as suas baterias, repor a sua energia, recarregar a bateria. E o Senhor é ainda tão maravilhoso que Ele dá detalhes até para a terra. Fala, 7 anos vocês vão cultivar a terra, mas depois de 7 anos você vai parar 1 ano de cultivar a terra e vai viver do que eu prover. O povo de Israel cumpriu? Não, nunca. Nunca tiraram 1 ano para a terra descansar. Aí o Senhor mandou eles para o cativeiro. E quando eles estavam lá em cativeiro, diz a palavra, falou, agora a terra está descansando. Agora está acontecendo o que eu mandei fazer. Mas não adianta. Se a gente não segue a orientação do Senhor para a nossa vida, a gente vai estar dando murro em ponto de faca, não é assim que fala? A gente vai estar se batendo ali com o problema, sendo que é só obedecer o que o Senhor tem para nós. Inclusive Jesus, eu li isso, achei muito interessante. Jesus não vivia num ativismo desenfreado. Vou citar algumas passagens aqui, e olha que Jesus só tinha que salvar o mundo, só isso que Ele tinha que fazer, salvar o mundo, e não vivia numa correria desenfreada, e Ele não abria mão do seu tempo a sós com o seu Pai. Jesus vivia uma vida de oração exemplar, e Ele ia para o Pai para consultar qual eram os planos. Gente, o Filho de Deus, consultar qual era o plano de Deus para ele, qual era a direção, qual era a estratégia do Pai Celeste para a vida dele. Olha, Jesus orou antes de pregar e fazer milagres. Marcos 1:35 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus orou antes de escolher os seus discípulos, antes de fazer escolhas tão importantes. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13 diz, naqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus orou antes da transfiguração, Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu a um monte para orar, para buscar a Deus, para buscar o Pai. Jesus orou antes de ensinar a orar. Lucas 11:1, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Jesus orou também antes da crucificação. Mateus 26:39, indo para um lugar mais distante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, Jesus orou antes de
ser usado por Deus. Jesus orou antes de tomar decisões, fazer as escolhas dos discípulos. Jesus orou sabendo que ia passar pela pior agonia da sua vida, a crucificação. Em todas as situações, Jesus orou, antes de ensinar, antes de fazer qualquer coisa. E Jesus, sendo Filho de Deus, quando veio a essa terra, Ele orou o tempo todo, em cada decisão que precisava. Como que nós, seres mortais, adotados como filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus, como que nós achamos que podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, sem antes falarmos com Deus a respeito disso? Como que nós podemos achar que nós podemos fazer algo sem ouvir a sua resposta, sem receber a sua resposta para a nossa vida? Às vezes a gente até ora, né? Mas nem espera Deus responder. Amém, fui. Estou indo. Eu lembro que uma vez a gente teve problema na TV. E aí o Cláudio falou, vamos dar um pulinho lá no shopping. Eu falei, vamos. E ele foi já com a intenção de comprar uma TV, mas no meu coração estava fechado. Principalmente quando a gente fala, vamos em shopping, eu já faço a oração, Pai, não deixa a gente ir lá desperdiçar dinheiro, rasgar dinheiro, porque é muito fácil. A gente vai no shopping e se empolga. Eu falei, não deixa a gente desperdiçar dinheiro, por favor, Senhor, nos dá graça para fazermos o investimento certo. E a gente foi e meu coração fechou. Ele olhou a TV, consultou o vendedor, conversou comigo, eu falei, eu não estou sentindo não de comprar essa TV, não. Vamos para casa, vamos para casa. E aí ele concordou, voltamos para casa e acionou a assistência técnica. A assistência técnica foi lá em casa, pegou a TV, depois de uns dias, acho que foi uma semana, a gente ficou pouco tempo sem a TV, né? Voltou com a TV e ele falou, quanto que é o conserto? Não é nada não, era recall, né? Recall, quer dizer, era um problema recorrente dessa série de TV. Então, se a gente tivesse comprado, teria rasgado dinheiro, né? E aí nós não podemos fazer nada sem a resposta de Deus para a nossa vida, sem saber que é aquela direção de Deus para nós, sem ouvirmos o que Ele tem para nós. Inclusive, nós nos perdemos, como a Fatinha falou, achando que o enriquecer do Senhor é só nas coisas financeiras, materiais. Quantos casamentos destruídos e pessoas ricas, mas que não são felizes, que vivem mudando de relacionamento. Ou, pior do que isso, como eu citei, né, que a irmã falou que a pessoa foi para um país de primeiro mundo, foi morar nos Estados Unidos, e aí enterrou seu talento, saiu da presença do Senhor e está lá praticamente ilegal, né, está lá ilegal. Lucas capítulo 12, verso 39 diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para quem será? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, a nossa senha ser chamada. Na semana passada, a gente veio aqui na quinta-feira de oração, e aí o irmão Israel, não lembro qual irmão, pediu oração, porque um rapaz de 26 anos, se eu não me engano, foi dormir e não acordou, um mal súbito, faleceu. Quer dizer, a gente tem que estar preparado para qualquer momento. E se a gente perde o que é de mais precioso, que é a nossa salvação, a vida eterna com Cristo, nada daqui compensa, nada daqui dessa terra vale a pena. Então Jesus é o nosso maior exemplo, um exemplo de excelência com certeza, e ele orava o tempo todo em qualquer situação. Mas tem uma passagem na Bíblia, que é essa passagem que eu citei, que me chama muita atenção. Vamos ler ela então? 1 Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11, esse mesmo texto, né, também está lá em 2 Samuel, capítulo 5, quem sabe você conhece essa passagem de 2 Samuel, mas 1 Crônicas repete a mesma história. 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8, diz assim, quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo o Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim.
E Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Davi tinha acabado de ser ungido rei de Israel, diz o verso 8. E isso incomodou os filisteus, que foram com todo o exército prender Davi quando soube disso. E Davi saiu para enfrentá-los. Davi não teve medo, ele saiu para enfrentá-los. Não antes de orar ao Senhor. Não antes de consultar a Deus. Davi pergunta a Deus: devo ir, Senhor? E aí Deus responde: vá. E eu entregarei os filisteus na sua mão. Davi, ele tinha uma vida de constante oração, amados. Uma vida permanente de oração. O Salmo 5, o verso 3, um salmo de Davi, ele diz: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo. Espero a resposta, aguardo com esperança. Davi era conhecido nos céus por suas orações, e que eram feitas no iniciar do dia. O Salmo 119, 147 diz: antes do amanhecer, me levanto e suplico teu socorro. Na tua palavra, coloquei a minha esperança. Davi colocou a sua esperança na palavra do Senhor, e não no sistema. Davi havia acabado de ser ungido o rei de todo Israel, diz a palavra, no verso 8. Todo Israel estava com Davi. Inclusive, uns versículos antes, eles falaram: olha, a gente sabe que Saul era rei, mas que o Senhor estava contigo, tanto que você derrotava exércitos. Então a gente quer te ungir rei hoje, Davi. Você será o nosso rei. E assim se fez. Então, imagine, ele sabendo que todo Israel estava com ele, que era apenas ele dar uma ordem, todo mundo saía para pelejar junto com ele. Os filisteus, vamos lá que a gente vai derrotar eles. Mas não foi assim que Davi fez. Ele consultou ao Senhor. Amados, de nada adianta a gente caminhar de acordo com o sistema, de acordo com aquilo que as coisas naturais estão ditando para nós. Nós precisamos ter a certeza de que é aquilo que o Senhor quer para nós. De que é aquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. De que é aquilo que vai nos enriquecer sem causar dores. Sem causar prejuízo. Porque o sistema vai passar. O sistema vai acabar. Esse sistema aqui, ele é transitório. Nós fomos orar lá no monte, no sábado. As mulheres da Ievida foram orar lá. E tivemos um momento no particular, né? E eu olhando aqueles prédios, não sei quem aqui conhece o Monte Horebe, o monte da caixa d'água lá. É maravilhoso orar lá em cima. É um mirante, né? Uma pedra que dá para ver Vitória, dá para ver a terceira ponte, dá para ver o mar. Né? Até a irmã Esther falou: nós estamos aqui diante da terra, céu e mar. Os três elementos aqui, diante de nós. E o Senhor me trouxe à mente: olha só, é lindo olhar para esses prédios. E realmente os prédios eram maravilhosos, né? Ali. Olhando para baixo, dava para ver os prédios. Mas quando a gente ergue o olhar e olha para o céu, é infinitamente mais lindo. É infinitamente mais deslumbrante. Se a gente olha para as coisas da terra, para o sistema da terra, a gente até se perde. A gente perde inclusive a esperança. A gente fica desejando coisas que não é para nós desejarmos. A gente fica atribulado com muitas coisas olhando para essa terra, embora ela seja encantadora. Mas quando a gente olha para os céus, é infinitamente melhor. É infinitamente mais agradável a gente olhar para o alto. E aí me veio uma coisa, naquele momento que eu estava ali de contemplação. Mesmo que aqueles prédios não estivessem ali, ou que aqueles prédios todos sucumbissem e fossem tirados dali, a beleza permaneceria. Porque a beleza do que Deus criou é maior do que a beleza que o homem pode criar.
Qualquer coisa que o homem possa criar não se compara àquele mar maravilhoso e azul, aquele céu maravilhoso, aquele sol maravilhoso, nada é comparado a isso. Então, amados, às vezes a gente tem que tirar o nosso olhar do sistema e olhar para o que o Senhor tem para as nossas vidas, colocar a nossa esperança nele, colocar a nossa força, a nossa energia naquilo que Ele quer para nós. E não apenas no sistema, em construir, em adquirir, em conquistar. Porque isso vai passar. Isso não nos satisfaz. Olhar para o céu é muito melhor. E quando a gente fala que Jesus tinha uma vida de oração, que Davi tinha uma vida de oração para buscar qual era a direção de Deus para a vida dele, qual era a estratégia de Deus para a vida dele, eu não quero me referir, amados, a uma vida de religiosidade. Uma vida, eu vou lá no culto da tarde, no culto Vida em Cristo, porque eu gosto, porque é legal, porque eu me sinto bem. Não uma vida de religiosidade, mas uma vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de prazer de estar na casa do Senhor, uma vida de prazer de estar no teu quarto, no lugar secreto, onde só Deus te vê. Nós lemos aqui que Jesus, ele se afastava, ele ia para um lugar deserto para orar ali. Nós vemos que Davi levantava antes do amanhecer do dia para falar com Deus, para buscar a direção de Deus para a sua vida. Nós vemos que ele tinha prazer nisso. O verso seguinte do Salmo 119, ele fala assim, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Aleluia. Então a gente olha para Davi e vê um homem vencedor, um guerreiro usado na mão do Senhor e fala, qual é o segredo? O segredo é relacionamento. O segredo é conhecer o coração de Deus para a nossa vida, em específico, no particular. E olha, é muito mais do que desejar a vitória, é ainda que as coisas não aconteçam da forma como eu gostaria, eu ainda me alegrarei no Senhor, eu ainda exultarei no Senhor, eu ainda continuarei confiando no Senhor e sabendo que os planos dele para a minha vida são melhores do que os meus, porque Jeremias 29:11 diz isso, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Eu lembro que uma jovem na sala transformada para transformar, na lição do perdão, ela falou, eu tenho muita dificuldade de perdoar uma colega de trabalho. Ela era minha supervisora lá, e eu estava bem no trabalho, e ela me deu a conta, ela me mandou embora do trabalho, e aí, depois ela falando, né, que gostava muito de mim, depois de ela ter falado que gostava muito de mim, do meu trabalho, eu não entendi nada, eu achei que aquilo ali foi falta de ética e tal, e aí a gente conversando lá na sala, ela falou, mas foi até bom, porque eu estava grávida, depois de um tempo eu engravidei, poucos meses depois eu engravidei, e pude cuidar da minha filha, fiquei um tempo com ela, desfrutei desse tempo, falei, amada, você não entendeu, você não entendeu o que Deus fez? Foi o Senhor que te proporcionou esse momento para você estar com a sua filha. E depois ela disse ainda que essa mesma pessoa que admitiu, que a mandou embora, recomendou ela para uma outra empresa. Então ela foi contratada numa outra empresa, depois que a filhinha já estava crescidinha, grandinha. Amados, às vezes a gente não entende o que o Senhor está falando. E eu falo isso com Deus, falo, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio. Eu não estou entendendo, mas eu me entrego. Eu sei que os teus planos para a minha vida são melhores do que os meus. Amém, amados? E olha só, buscar ao Senhor, buscar ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, no prazer de estar com Ele. O Salmos 25:14 diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Esse tempo que a gente passa com Deus, ali em oração, é um tempo de ouvir os segredos do coração de Deus. Você pensa nisso? Ouvir os segredos do coração de Deus. Ele fará conhecer a sua aliança, ou seja, qual é o plano que Ele tem para a sua vida? Ele fará você conhecer.
Eu não sei como você está aqui nesta tarde, quem sabe você veio pensando, meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso saber qual é a direção que eu tomo, o que fazer. Tempo com Deus. Ele quer trazer você para intimidade. Muitas das nossas provações, das tribulações que a gente passa, é uma estratégia divina para nos aproximar dele. Dizer, agora você vai clamar, agora você vai vir para perto de mim, agora você vai me buscar. E a tribulação produz um peso de glória excelente, amém? Mas olha que extraordinário o desfecho da batalha contra os filisteus. Então a primeira vez o Senhor diz para Davi, quando ele fala, devo pelejar contra os filisteus? Fala, vai. O Senhor vai me dar a vitória? Vou, a vitória é sua, pode ir. E na segunda vez, há uma estratégia diferente do céu. O Senhor dá um comando diferente para Davi. Então, não tente repetir o que você já fez no passado. Uma estratégia, de repente, que Deus te deu lá no passado. Uma direção que Deus te deu lá atrás. Porque o Senhor tem coisas novas para a sua vida e para a minha vida. Amém? O Senhor tem uma estratégia nova para você. Você precisa estar atento à estratégia que o Senhor está te dando. Qual o comando que o Senhor está te dando para esse tempo, para essa dificuldade que você está passando, para essa tomada de decisão de hoje, de agora. Amém? O Senhor tem uma estratégia nova. E aí, o desfecho está no versículo 12. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 14, verso 12 ao 15. 1 Crônicas, capítulo 14, verso 12 ao 15. Então Davi sai a primeira peleja lá contra os filisteus e os vence. Só que os filisteus abandonaram os ídolos ali onde tinha acontecido a batalha. E aí o verso 12 diz, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. E os filisteus voltaram a atacar lá no vale de Refaim. Então Davi consultou de novo a Deus, devo atacar os filisteus? E Deus lhe disse, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Então uma nova estratégia, uma outra batalha, uma nova estratégia. E olha que fenomenal, às vezes no primeiro momento o Senhor vai te dar armas naturais para você enfrentar o seu problema, essa dificuldade que você está passando. E quem sabe, agora essa estratégia que Deus vai te dar nesse segundo tempo, nessa segunda batalha, é algo extraordinário. Porque foi assim com Davi, olha o que o Senhor falou. E assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois é sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Na primeira vez, pode ir Davi, você vai e a batalha ganha. Na segunda vez, o Senhor deu uma nova estratégia, vá pela frente, pelas amoreiras, dê a volta pelas amoreiras e fique esperando. Fique lá aguardando, que quando você ouvir algo sobrenatural, porque era som de passos por cima da copa das amoreiras, era algo extraordinário, era algo que só Deus poderia fazer, é algo que fugia do âmbito natural. Ele fala, quando você ouvir isso, é sinal de que o próprio Deus terá ido à batalha com você, contra os filisteus. Então o Senhor tem uma estratégia nova para a nossa vida, e o Senhor quer nos dar não somente experiência no âmbito natural das coisas, Ele quer nos dar experiência no âmbito extraordinário, no âmbito sobrenatural, para que o nome dEle seja glorificado, para que todos olhem para a sua vida e digam, só pode ter sido coisa de Deus, só pode ter sido Ele que fez. Se o Senhor não estiver conosco, amados, nessas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, se a gente não ouvir a estratégia que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas batalhas, não adianta nada a gente até conquistar, a gente até adquirir, não adianta sem a presença dEle, é a presença dEle que dá sentido para as nossas vidas.
É a presença dele que traz aquilo que preenche o nosso coração, a lacuna, que só pode ser preenchida pela presença do Senhor. E Davi sabia muito bem disso. Salmo 63, verso 3 ao verso 5. Eu amo esse salmo, ele todinho é muito lindo. Mas o verso 3, nós já cantamos isso, né? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Que coisa linda. Davi sabia disso. E no Salmo 63 ele diz: o teu amor leal, ó Deus, é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Amado, se não for para redundar em adoração ao Senhor, não adianta a gente receber bênção. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Vamos nos colocar em pé? Como eu falei, o ativismo está em moda. Está na moda a gente falar que está na correria, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente passe tempo com Ele e aguarde dEle a resposta, porque Ele tem uma estratégia nova, Ele tem um plano novo, Ele tem uma nova direção para as nossas vidas. E Ele quer se revelar a nós de uma forma extraordinária. Amém? Ele quer que a gente viva o sobrenatural, na experiência com Ele. Então não tenha medo. Presta atenção, não tenha medo de tomar uma decisão imediatamente e quem sabe perder uma oportunidade. Eu tenho que agir agora, porque se eu não agir agora, eu vou perder essa oportunidade. Não tenha medo de não agir no imediatismo. Aguarde a resposta do Senhor, até que Ele te responda, até que você tenha clareza que essa é a resposta de Deus para a sua vida. Porque se tem uma coisa que você precisa ter medo, é de não discernir a voz do Senhor e cair em encrenca. É disso que nós precisamos ter medo, de não discernirmos a direção, os planos de Deus para nós, e aí nos enrolarmos. O Senhor quer abençoar o seu povo, mas há um segredo: saber quais são os planos, as estratégias para que Ele nos dê as bênçãos que nós desejamos tanto. Bênção financeira, bênção no casamento, no relacionamento, bênção na família, no relacionamento familiar, bênção no trabalho, bênção no ministério. Qual é a bênção que você quer? Pare de se debater, pare de gastar a sua energia naquilo que não é a direção de Deus para a sua vida. Tenha tempo com Deus a só você e Ele, e ouça o que Ele tem como estratégia para a sua vida. Amém? Vamos orar? Você que está na campanha pode vir aqui na frente, o pastor Claudemiro vai estar fazendo essa oração. Aleluia. Você que precisa de oração, você que a palavra falou com você em algum momento, vem aqui na frente, vamos orar. As obreiras, pega o óleo ali para nós ali, vamos ungir com a riqueza do céu. Deus enriqueça a sua vida. A bênção do Senhor, ela é completa. O que o texto está dizendo para nós, trazendo para as nossas palavras, é que a bênção do Senhor é completa. É completa. Então, aquilo que ainda não fechou na sua vida, essas arestas, é porque ainda não encaixou no tamanho de Deus. O tamanho de Deus vai dar certinho. Fica tranquilo. O que está faltando vai ser resolvido. Interessante que Simone falando, eu lembrei de uma coisa. O
que mais a gente vê nos comandos de Deus é espera, né? Espera, tem um tempo para as coisas acontecer. Então ele fala, vocês vão dar 7 voltas. Dá 7 voltas, faz aqui, no 7º dia, 7 voltas. Aí vocês vão tocar o som da trombeta, aí vai cair, aí vocês vão atacar. Sempre tem todo um passo a passo de Deus, tipo assim, não atropelem, vai um passo de cada vez. E o que tentou fazer isso, se deu mal, que foi Saul, não quis esperar. Inclusive esperou até algumas horas antes, alguns minutos, o texto não diz muito exatamente o tempo, mas diz que ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Então, questão de minutos, de algum tempinho que faltava para ele alcançar. O que mais a gente vai ver é Deus falando assim, espera. Olha que no texto que foi lido, espera até ouvir o som, espera até ouvir os passos. É a gente que já quer ir para a batalha, já quer vencer, já quer fazer, a gente quer para ontem as coisas. E Deus quer que a gente entenda uma coisa, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Para quem não conhece, eu sugiro você ouvir mais de uma vez o louvor amanhã. Louvor amanhã. Em uma parte desse louvor ele diz, Deus já está lá. Deus está aqui hoje, mas já está lá, preparando o seu amanhã. O seu amanhã já está sendo desenhado por Deus, arquitetado por Deus. O desespero está no nosso coração, mas Deus já está preparando o seu amanhã. Quantos de nós aqui já fomos jovens, e lá na juventude tinha tanta ansiedade em nós, e hoje a gente está aqui dizendo, me descabelava à toa, né? Para que se descabelar tanto? Então, descansa o teu coração e espere exatamente aquilo que vem do Senhor, e vem para enriquecer a sua vida em todas as áreas. Deus não vai abençoar você financeiramente, para que você depois esteja com uma vida espiritual destruída. Ele não vai abençoar a sua família para que outras áreas estejam destruídas. Ele vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua finança, vai abençoar a sua vida espiritual, e será pleno aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, enquanto você estará orando agora, as obreiras estarão ungindo as suas mãos. Coloque suas mãos para frente, e esse toque de unção é a unção da riqueza que o Senhor tem reservado para a sua vida. E não fique com a sua mente pensando só em riqueza financeira, é todas as áreas. Deus está abençoando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando nesta tarde, estamos aqui entregando nessa tarde, estamos aqui recebendo nessa tarde, estamos aqui clamando nessa tarde, estamos aqui ouvindo a Tua voz nessa tarde, Pai, para viver o pleno, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós queremos viver os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus projetos plenamente. Pai, eu te peço discernimento espiritual para aqueles que, quem sabe, Pai, estão recebendo propostas que parece bom, que parece uma proposta do céu, que parece algo, Senhor, interessante, mas não é. Em nome de Jesus agora, Pai, eu te peço, abre a visão espiritual, dá discernimento, dá entendimento, mostra o que não está certo neste contrato, mostra o que não está certo nesse negócio, mostra o que não está certo nessa proposta, mostra o que não vem do céu, Pai, e ajuda, Senhor, a termos o discernimento de dar o passo que o Senhor está mandando, esperar o tempo que precisa ser esperado, a graça, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem reservado, em nome de Jesus. Toda ansiedade caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, que toda fobia, que todo, Senhor, desejo desenfreado agora, seja destruído em nome de Jesus, e o Teu Espírito esteja entrando agora com paz, com harmonia, com aquilo que vem do céu, trazendo a segurança, trazendo a confiança, trazendo a fé, trazendo, Senhor, uma esperança viva que vem do céu. Todo medo, toda incerteza, toda dúvida, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Saia toda insegurança e receba a segurança agora que vem do céu.
Saia toda a incredulidade e receba fé agora em nome de Jesus. Saia todo medo e receba segurança. Receba segurança, receba paz, receba o alívio que vem do Senhor em nome de Jesus. Que todo peso caia por terra e que a mão do Senhor agora esteja enriquecendo a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus, pois a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Eu prospero, tua voz é segurança. Sim, Deus. No começo, meio e Sim, fim. Pai. Em Tua nome voz de é Jesus. tudo. Em nome de Jesus. Se eu te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Precisamos, Pai, sempre. Mas eu te ouvi. Receba isso. Esta voz que você precisa. Eu vi. Sim, fala, Pai. Se eu te ouvir, Fala, nós dependemos da tua voz. eu prospero. Tua voz é segurança. No começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém, queridos? Alguém não foi ungido? Todos foram ungidos? Amém? Então repita comigo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Diga para o seu irmão aí: cuidado com o Denorex. Você lembra o que é Denorex? Parece, mas não é. Lembra dessa propaganda? Cuidado com o Denorex. Parece, mas não é. Tem jeito de benção, tem tamanho de benção, mas não é benção. A bênção do Senhor vai enriquecer todas as áreas. Você vai ficar surpreso como vai encaixar tão certinho. Ela foi feito sob medida. Sim, desde o começo. Desde sempre está sendo feito sob medida. Mas não está dando que vai... eu tenho que puxar daqui, eu tenho que puxar de lá, porque não está cabendo, porque não é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor vai contemplar todas as áreas. Eu oro para finalizar. Nós tínhamos um tempo, quando eu dirigia jovens, sempre vinha o jovem: pastor, abriram lá uma vaga de emprego para mim, mas eu não vou conseguir vir na igreja. Falar: isso não é do Senhor. Ah, pastor, agora a bênção é do meu tamanho agora, mas eu vou ter que ir lá e não vou ter mais tempo para isso, não vou ter mais para aquilo. Falar: não é do Senhor. Ore do jeito que você precisa. Você quer trabalhar que dia? Eu quero trabalhar de segunda a sexta. De que hora? Das 8 às 6. Então é isso aí. Quanto você quer receber? É tanto. Esse é o número da tua bênção. Então ore sobre isso. A gente precisa ter propósito naquilo que a gente ora. Apresentar a Deus o tamanho, o jeito daquilo que você precisa. Você pega, manda um emprego, qualquer emprego. Não é qualquer emprego para você, irmão. Às vezes chegava uns lá e falavam assim: olha, o emprego veio, pastor, mas o que eu vou fazer? Fala: isso daí não é do Senhor. Esse negócio aí não é do Senhor. Então, não esqueça, a bênção do Senhor vai contemplar todas as áreas. Todas. Você vai ser enriquecido em todas as áreas. Amém? Pai, te louvamos por este culto nesta tarde e por esta riqueza do céu que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida. E já sabemos, Pai, que o Senhor já tem cuidado, que o Senhor já tem preparado, e já podemos sentir o cheiro desta vitória, Pai. E que isso seja algo que também transborde para outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz o quê? Segura um minutinho, segura um segundinho. Fizeram uma pergunta para uma das nossas obreiras, se a pessoa pode trazer um bolinho de vez em quando para o café que tem logo depois ali.
Você não só pode trazer, como pode até entrar na escala delas, tá? Você pode chegar aqui com elas e falar, semana que vem eu estou trazendo aí, vai ser bênção para nós e vai ser bênção para você também. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, traga alguém com você a semana que vem e toma o chazinho, o cafezinho lá, toma o café e deixa o chá, porque o chá lá vai faltar chá.